Alvíceras. Muito bem, vamos dar início então à nossa aula de número 90. 90, gente, 90 aulas, 90 vídeos só do nosso curso de História da Igreja. São cerca de 10 tomos, eu nem mais sei quantos tomos são. Nós estamos aí no primeiro tomo ainda, então a gente aí tem mais de 1000 aulas, uma expectativa de mais de 1000 aulas. Nós estamos aí na aula de número 90. Muito bem, hoje, sinais precursores da paz. Pouco tempo depois, parece que o destino se pronunciou e quis vingar tanto sangue inocente. A perseguição estava no auge quando se teve conhecimento dos avanços realizados no Oriente pelo rei Sapor e os seus persas, e Valeriano viu-se obrigado a partir apressadamente para lá. Dizimado pela peste e esgotado pelas marchas através do deserto da Síria, o exército romano em breve se reconheceu incapaz de continuar a luta. O imperador tentou negociar com o adversário, mas Sapor apoderou-se dele à traição durante uma entrevista e não o largou mais. Os baixos relevos persas de Nar Rustem el-Shapur representam ainda a cena em que se desmoronou o orgulho romano. Valeriano, de joelhos, implorando ao vencedor. Os escritores cristãos apontam este triste fim como um justo castigo e, de geração em geração, repetir-se-á a história do imperador carrasco morto na escravidão e cuja pele, empalhada e tingida de vermelho, serviu de macabro ornamento num templo persa. Então esse foi o fim de Valeriano. Seja como for, a morte de Valeriano foi o ponto de partida de uma completa mudança na vida da Igreja e na atitude do Estado para com ela. O imperador Galiano, ou Galião, filho do anterior, ou seja, filho de Valeriano, e que foi tão caluniado pelos historiadores de Roma, mereceu ser louvado pelos cristãos devido à sua clemência, ao seu desejo de lhes fazer justiça. Talvez tenha sido por isso que o imperador Juliano, no seu livro O Banquete dos Césares, riscou o seu nome da lista dos príncipes dignos de Roma. Foram muitas as razões que impeliram Galiano a mostrar-se benevolente para com os cristãos. A influência de sua mulher Salonina, o ódio que nutria contra Macriano, o antigo ministro de seu pai, que se mudara para o Oriente e organizara uma revolta contra ele, e que tinha sido o principal instigador das medidas de perseguição. Por fim, e talvez principalmente, porque num momento em que o Império atravessava uma crise interna terrível e em que parecia que as forças de ruptura iam vencer definitivamente a sua resistência, não desejava desunir elementos que se conservavam fiéis, nem indispor-se com os nobres e com os altos funcionários que simpatizavam com os cristãos. Pouco tempo depois de subir ao poder, em 260, publicou um edito ordenando que fossem arquivados os processos instaurados com base na acusação de cristianismo. Depois, instado pelos bispos, que evidentemente conheciam os seus sentimentos, ordenou que se restituíssem à igreja os seus bens e os cemitérios confiscados. Até os cemitérios foram confiscados naquela época porque os cemitérios, como tendo sido uma criação cristã, representavam terrenos, né? Eram herdades, eram terras, e sendo terras, valem, né? Tem um valor. Então, o confisco de cemitérios tinha por intuito, né? Por interesse, não somente incomodar, atrapalhar o crescimento dos cristãos, mexer com eles e incomodá-los, como também de ter um retorno financeiro. Possuímos vários desses rescritos de restituição, sobretudo o que foi dirigido a Dionísio de Alexandria e à Igreja do Egito. Tanto o edito
como os rescritos são atos importantes na história cristã. Já não era implicitamente, de forma precária, que a igreja obtinha licença de viver. Já não eram tréguas, era a paz. Sem ir tão longe como irá mais tarde Constantino, quando proclamar o cristianismo religio licita, Galiano reconhece-lhe e garante-lhe o direito de propriedade. Então, importante passo daqui Galiano para a instauração da religio lícita, né? Ou seja, a religião cristã, ela era uma religio não lícita, perseguida, proibida, né? E agora ela se torna uma religião permitida, graças a esse edito de Galiano. Estamos antes do Concílio de Nicéia, portanto, não foi o Constantino quem primeiro, assim, digamos, deu um sinal de benevolência para com os cristãos, permitindo que eles se tornassem ali uma religião livre, não perseguida e, mais do que isso, oficial do Império. Não foi. Antes de Constantino, o Galiano, filho do Valeriano, que foi perseguidor, ele não seguiu o caminho do pai, muito pelo contrário, ele permitiu que a religião cristã tivesse liberdade para existir, né? Para acontecer, para atuar. Então o culto cristão foi liberado. E isso era feito com várias religiões concorrentes com a religião de Roma, né? Havia ali outras religiões, outras seitas, outros mistérios, né? Cultos que concorriam com o culto estatal de Roma. E quando um imperador ele autorizava que esse culto pudesse ser praticado, assim, ou seja, que ele não fosse perseguido, tolhido, ele então assinava um edito. Nesse edito, dentre outras coisas, ele decretava que aquela religião, aquele culto, passaria a ser uma religio lícita, ou seja, haveria a partir de então uma licitude para que aquela religião pudesse ser, pudesse ser cultuada, né? Pudesse ocorrer. Alguns indícios deixam mesmo entrever que certos cristãos particulares foram indenizados pelas perdas sofridas durante a perseguição. Começam a entrever-se, pois, alguns sinais precursores da paz definitiva que Constantino virá a estabelecer meio século mais tarde. Então, só depois de 50 anos é que você vai ter o Concílio de Nicéia, em 325. E antes um pouco, o Edito de Milão, em 313, cerca de 313, que é quando também um novo passo será dado em benefício do culto cristão. Então, é um passo de cada vez, degrau após degrau, a igreja vai ganhando um pouquinho de liberdade, depois um pouco de espaço, até se tornar a religião imperial. No entanto, tratava-se apenas de sinais, e mesmo assim, sem nenhum efeito em muitos pontos do império. Para impor uma política coerente, teria sido preciso que Galiano detivesse uma autoridade incontestável na totalidade das províncias, mas ele estava bem longe disso. Minado pela anarquia, o mundo romano estalava por todos os lados. A Gália e as regiões circunvizinhas, sob o domínio de rudes punhos militares, escapavam à ação de Roma. O mesmo acontecia com Palmira, onde a rainha Zenóbia fazia sua política pessoal, e o Egito, que se tornou presa de Macriano. Galiano tentou inutilmente restabelecer a unidade dos seus vastos estados e caiu quando ainda tentava sufocar uma revolta. Balançando no meio de todas estas autoridades em conflito, os cristãos foram aqui e ali vítimas de violências locais. Macriano, principalmente, distinguiu-se por uma perseguição que atingiu o Egito e a Palestina. Foi nesta ocasião que se deu o episódio do jovem aspirante marino, que, estando prestes a ser promovido a centurião, foi denunciado por um rival como rebelde para com as leis antigas, recusou-se a sacrificar e foi decapitado. Desta maneira, proclamada oficialmente e, no entanto, discutida em certos pontos do império, a paz da Igreja devia durar até o fim do século.
Houve ainda derramamento de sangue cristão em certos lugares, mas também, e por razões políticas, correu muito sangue pagão nestes tempos violentos. No tempo de Cláudio II, denominado gótico por causa da luta heróica contra os godos, que foi a única preocupação do seu reinado, ou seja, Cláudio II, o gótico, houve provavelmente violências anticristãs, sobretudo na Itália, devidas ao fanatismo popular ou a medidas locais de magistrados pagãos. Então, o Valeriano morreu, que ele perseguia os cristãos, seu filho Galiano, né, concedeu à religião cristã uma permissão para ser cultuada, para ter os seus cultos, né? Depois, sucedendo Galiano, Cláudio II, o gótico, ele já um pouco mais indiferente com a igreja, com os cristãos, permitiu algumas perseguições, mas ele mesmo não tendo decretado-as, né? Ele apenas foi, assim, digamos, cúmplice. Ele permitiu que, sobretudo na Itália, houvesse uma perseguição ou outra, não fazendo nada para impedir. E aí, enfim, e segue o barco, né? Segue a história da igreja. Quanto a Aureliano, essa figura nobre do último quartel do século, esse rude e honesto soldado do Danúbio, que durante 5 anos, de 270 a 275, tentou deter o declínio da grandeza romana e neutralizar o assalto dos bárbaros, esse formidável construtor que dotou Roma de uma muralha de 20 quilômetros, que ainda hoje nos lembra da China, teremos o direito de incluí-lo no número dos perseguidores, como fizeram Lactâncio, Santo Agostinho e Orósio? É de duvidar. No começo do seu governo, chegou a mostrar mais do que clemência para com a igreja. Vimos no capítulo anterior que Aureliano tinha acedido a arbitrar uma questão entre a igreja e o herege Paulo de Samósata, e que tinha decidido a favor dos cristãos católicos, diz ele, que estavam em comunhão com Roma. Quer dizer, para ele, Aureliano, os cristãos estavam em comunhão com Roma. Então ele já via nos cristãos, ele já começava a olhar com simpatia, como olhara o Valeriano, mas não o Cláudio II, né, o gótico. Esta decisão de Aureliano, quando decidiu pelos cristãos, a favor dos cristãos, na disputa com o herege Paulo de Samósata, pode explicar-se, ao mesmo tempo, por uma certa simpatia para com a verdadeira igreja e pela hostilidade contra Paulo, um dos cavaleiros de Zenóbia, a rainha de Palmira, que Aureliano tinha interesse em abater. Então veja, os cristãos estavam numa luta ali, digamos assim, doutrinária com Paulo de Samósata, né? E o Paulo de Samósata era cavaleiro da rainha Zenóbia de Palmira, e essa rainha Zenóbia de Palmira, o Aureliano queria destroná-la, né? Ele queria abatê-la. Ele tinha fins, ele tinha interesses naquela região de Palmira. Então, por interesses políticos, é que Aureliano apoiou os cristãos. Pode ser até que ele também nutrisse pelos mesmos alguma simpatia. Adorador devoto do deus Sol, ao qual dedicou um corpo de sacerdotes escolhidos entre a alta nobreza, Aureliano teve certamente a ideia de que um culto que reunisse todas as forças religiosas do império pudesse ser um poderoso fator de unidade. Então ele já teve aqui a sacada que o Constantino teve, e muitas vezes a gente vai dizer que Constantino foi quem primeiro teve essa sacada, mas na verdade essa sacada quem teve primeiro, antes de Constantino, foi o Aureliano. O Aureliano talvez tenha sido o primeiro a ter percebido que era inteligente
aproveitar o fator de coesão que representava a igreja nascente, o fator de unidade poderoso que representava aquela união dos cristãos, aproveitar esse fator de unidade de maneira política, tirando proveito político disso, já que o decrépito império estava em vertiginosa queda. Então ele pensou, bom, vamos aproveitar que os cristãos estão nessa unidade e vamos tirar proveito político dessa unidade, porque o império, todo império, para poder prevalecer, para poder perdurar, ele precisa de um fator de unidade. Um império muito grande como o Império Romano, ele, para avançar no tempo e vencer todas as dificuldades de todas as ordens possíveis, ele precisa ter um fator de unidade militar, uma restrita obediência militar, uma grande organização militar, ou, né, ele tem que ter algum fator social ou cultural que os una, que una o povo, né? Claro, e o império por trás se escorando nesse fator de unidade cultural, geralmente uma religião. Foi assim por vários e vários séculos, milênios, assim, em vários locais do mundo, né? E aqui o Aureliano foi talvez o primeiro que tenha percebido que esse fator sociocultural, esse fator religioso que já vinha representando os cristãos, poderia e deveria ser aproveitado se, claro, o imperador tirasse proveito disso, não perdendo o seu poder, muito pelo contrário, dando e vendendo o seu apoio para os cristãos por trás, né, sustentando os cristãos, enquanto ainda havia tempo de ele fazer essa chantagem, essa manobra, antes que ele perdesse essa força, perdesse o seu trono, porque isso viria a acontecer. Todos já viam que o império ia por água abaixo de maneira que não dava mais para voltar. Os imperadores que assumiam aquele cargo, aquele posto de poder, já assumiam sabendo disso. Então, eles já chegavam no trono já sabendo, ou eu vou morrer, vou ser assassinado, como os anteriores, né? Ou vão me matar aqui, ou eu tenho que fazer alguma coisa aqui, criar alguma coisa aqui, um artifício para me manter. Então, eles buscavam esse fator de unidade aí, e não achavam, até que começaram a olhar para os cristãos e seu poderoso poder agregador como um mote, como um motivo para dar liga social ao poder que eles estavam ostentando. Foi uma tentativa que faz lembrar, excetuando o seu delírio sexual, a de Heliogábalo e que anuncia a de Juliano, mas com menos intenções filosóficas. Terá ele compreendido que a religião cristã estava excluída desse sincretismo? Que os fiéis de Jesus Cristo nunca adorariam esse Deus vivo em que ele se autoconstituíra, esse Aureliano Hércules que os seus aduladores veneravam? Faltam-nos provas das perseguições que atas muitos posteriores e muito discutíveis lhe atribuem, e é provavelmente Eusébio quem tem razão ao escrever que Aureliano, instado vivamente a aniquilar o cristianismo, não assinara ainda qualquer edito contra a igreja quando uma pequena revolta militar lhe tirou a vida. Então esses foram, né, nesse último quartel de século III depois de Cristo, os imperadores que Roma teve. Então você teve ali, né, o Aureliano, que foi agora o último dos últimos 25 anos do século III. Antes de Aureliano você teve Valeriano. Aliás, o Aureliano foi simpatizante à igreja. Antes do Aureliano você teve o Cláudio II, o Cláudio II gótico. Esse não foi simpatizante à igreja, mas também não perseguiu a igreja, né? Também ele não promoveu perseguições à igreja. Aí antes do Cláudio II, o gótico, você teve ali, aí sim, você teve ali cadê o nome do fulano aqui,
Macriano, né? Macriano. Aí o Macriano promoveu, foi um curto reinado, né? Então, mas ele promoveu ali uma, uma, uma perseguição pequena, só ali no Egito e na Palestina, mas foi uma perseguição. Então ele também não foi simpatizante. Antes do Macriano, você teve ali o Galiano, né? E aí o Galiano ele foi muito simpatizante à igreja. Talvez ele já tenha visto que Aureliano viria mais à frente também, dessa unidade da igreja ser utilizada politicamente pelo Império, mas ele já fez um edito que ficou historicamente muito famoso e foi muito importante para hoje eu e você termos uma igreja para frequentar, porque ele deu com aquele edito de Galiano, ele permitiu que a religião cristã pudesse existir e o culto cristão ganhou o status de religio lícita, ou seja, de religião lícita. Então, com aquele decreto de Galiano, ele dificultaria doravante toda e qualquer perseguição. Realmente houve uma perseguição ou outra, especialmente ali pelo Macriano, mas foi muito localizada, porque havia já esse decreto de Galiano. Esse decreto de Galiano foi um passo muito importante para, digamos assim, de maneira política, dizer, né, para todos que a religião cristã deveria ser minimamente respeitada e já deu um salto ali para também que aquela religião pudesse ter algum direito de existência. Então, introduziu na mentalidade das pessoas o dever de olharem para os cristãos com um certo respeito. Então esse foi o decreto, tudo isso graças a esse decreto do Galiano. E antes do Galiano, né, abrindo ali os últimos 30, 25 anos do século III, antes do Galiano, você teve o Valeriano, né? O Valeriano. Só que o Valeriano, esse sim foi perseguidor, né? Ele promoveu ali a última, acho que foi talvez a última grande perseguição aos cristãos. Sem dúvida nenhuma foi a última grande perseguição aos cristãos, foi promovida pelo Valeriano. Então, o Valeriano abre ali os últimos 30 anos do século III, com grande perseguição aos cristãos. Morre seu filho Galiano assume e faz o oposto do pai, dando o status de religião lícita ao cristianismo. Depois, Galiano perde o poder, assume Macriano, que faz uma ou duas pequenas perseguições muito localizadas. Depois, seguindo a Macriano, seu sucedâneo foi quem? Foi o Cláudio II o Gótico. Ele não perseguiu os cristãos. Depois, como sucedâneo de Cláudio II o Gótico, nós tivemos ali o Aureliano, né? Aureliano. E aí o Aureliano também não vai perseguir os cristãos, muito pelo contrário, ele vai aproximar, né, o império dos cristãos. Então esse foi o vídeo de hoje. No próximo vídeo veremos o preço do sangue.